Olá, amigos do Papo Literário. Hoje eu vou conversar com vocês sobre Drácula, de Bram Stoker. Se você não conhecia essa obra, talvez você tivesse aí preso ou escondido em algum lugar, porque é um dos grandes clássicos da literatura de horror, e na realidade um dos grandes clássicos da literatura em si. E se você não conhece a história, ele conta, na realidade, sobre o Conde Drácula, esse vampiro, né, esse ser sobrenatural que está em busca do seu amor, que ele perdeu há muito tempo e que agora reencarnou. Essa história ela é contada de uma maneira muito singular. É uma literatura epistolar, né? É uma escrita epistolar. A gente vai ler a história do Conde Drácula através de vários fragmentos de diários, jornais, revistas, pedaços de textos e cartas que compõem a narrativa inteira. Obviamente ela tem ali alguns personagens principais e alguns desses diários principais que vão contar a maior parte da história. Dois deles são o Jonathan Harker, que é um advogado que vai visitar, né, o castelo do Conde Drácula, e a Mina, que é justamente essa possível reencarnação ali da esposa do Conde Drácula. Apesar dele ser, né, esse monstro, essa figura sobrenatural, ele na realidade é inspirado numa pessoa real, que na realidade também era um monstro, se você considerar o porquê ele ficou tão conhecido. Ele era o Vlad Tepes, o Conde Vlad Tepes, que era um conde ali da Romênia, né, daquela região da Europa, que na realidade hoje em dia é até difícil você dizer, porque era uma infinidade de reinos e protetorados muito distintos, mas ele ficou muito conhecido, e conhecido justamente por ser o Vlad o Empalador, porque ele matava ali seus inimigos, né? Quando ele derrotava eles, ele os empalava em várias estacas para poder demonstrar medo a quem quer que viesse invadir o território. Ele foi um dos principais responsáveis por impedir o avanço do Império Otomano, né, do islamismo ali na região da Europa Oriental. E aí, por conta disso, ele usava esses métodos extremamente violentos. E a própria história, né, principalmente ali dos povos germânicos, vai contar dele dessa maneira, dessa figura horrível, né, dessa figura horripilante. Mas apesar disso, ele acabou se tornando uma espécie de herói nacional da Romênia e até hoje ele é um grande símbolo lá. Se você procurar na internet, ele tem, na realidade, bastante material falando sobre essa figura. E ela, obviamente, né, por ganhar essa notoriedade, acabou se tornando a fonte da inspiração do Bram Stoker quando foi criar ali o seu monstro, né, o seu vampiro. E apesar de que o Drácula foi a grande obra que popularizou o mito do vampiro, né, ele não é necessariamente o inventor do vampiro. Especialmente porque se você olhar ali o século XIX, vão haver vários autores, principalmente autores conhecidos, que escreveram algum conto ou novela ou alguma história curta tendo, né, essa entidade como peça central. O vampiro, obviamente, virou um símbolo de cultura pop muito forte e a gente vê uma infinidade de adaptações de histórias que têm vampiros, né? Nos quadrinhos, nos jogos de videogame, no cinema, na própria literatura, né? A gente vê ciclos aí a cada 10, 20, 30 anos aparecendo uma obra que tem vampiros como peça central, explodindo, né, na mídia. No início dos anos 2000, ali meados dos anos 2000, teve ali o Crepúsculo, né? E aqui no Brasil, né, a gente teve o André Bianco, que também fez bastante sucesso com livros vampirescos. Então o vampiro, né, essa entidade vampiresca, que é um símbolo de mitologias, que aparece em várias mitologias, né? O ladrão de vidas, o ladrão de almas, ele é um objeto recorrente na mitologia e se tornou um objeto recorrente na ficção. E muito disso se deu por conta do grande sucesso que a obra, né, do Drácula de Bram Stoker fez na Europa e depois nos Estados Unidos e no mundo inteiro durante o século XX. Se você ainda não conhece essa história, ela é super interessante. Como eu destaquei, ela é um romance epistolar, ou seja, escrito de uma maneira que a gente não está tão acostumado a ler. Então fica essa indicação para vocês. A gente se vê na próxima e tchau!